Olá, mulheres empreendedoras! Hoje eu estou aqui com a Ana Musa. Ela é uma mulher que está à frente de vários empreendimentos, tem uma história linda para você refletir, se inspirar, se emocionar. E vamos fazer aqui uma videoterapia com ela, vocês vão adorar. Oi, Ana, muito obrigada pela sua participação. Prazer ter você aqui no canal. Eu que agradeço, né? É sempre muito bom estar compartilhando e espero que esse momento seja válido tanto para mim quanto para vocês. Ana, hoje você está na área da comunicação, mas conta como que isso começou, como você se descobriu nessa profissão. Então, Gê, eu comecei nessa área da comunicação sem saber que eu estava na área da comunicação, né? Eu era adolescente, eu tinha em torno de 14, 15 anos e eu conheci um projeto chamado Mulheres da Paz, né? Que acontecia no Pavãozinho, que é uma comunidade aqui do Rio, da Zona Sul do Rio, onde eu nasci e fui criada. Então eu andava, né, pela comunidade atrás dessas mulheres, para que elas se encontrassem, sabe, para que a gente se falasse sobre o dia a dia, sobre violência doméstica, sabe, sobre relações tóxicas, sobre tudo aquilo que acontece no dia a dia de qualquer mulher hoje em dia. Isso, né? Com 15, 16 anos? 15, 16 anos. E então foi um momento que eu vi que eu tinha muita facilidade para mobilização, para o contato com as pessoas, né? Em seguida, eu estava desempregada, né? E aí eu estava na internet procurando um emprego e aí deu uma chamada num site, né, de uma grande mídia para ser parceira do RJ, né? Então eu me inscrevi, mas eu não sabia, eu não tinha noção do que era. Então eu só fui ter noção no dia seguinte, quando deu o noticiário, né, a proporção que era. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, aonde eu amarrei meu pote, sabe? Aonde eu me inscrevi. E aí foi todo o processo de inscrição, sabe? De preencher ficha, currículo, né? Todas essas coisas. E aí eu consegui. Fiz parte da primeira turma do parceiro do RJ, que foi da TV Globo. Foi um projeto muito bacana, que me ajudou muito na parte da comunicação, na parte mais ainda do contato com as pessoas e principalmente de enxergar o Pavãozinho como um lugar de problema, né? Problema no sentido de, não é normal chegar final de ano e não ter luz, não ter água, de condições para essas famílias viverem, né? Então, isso tudo me fez ver que aquela comunidade precisava de uma voz, né? Então eu fiquei um bom tempo no parceiro da RJ, pegando essa experiência, né, do jornalismo. Sou formada em jornalismo aí também. Você então decidiu fazer a faculdade de jornalismo? Isso, exatamente. Porque até então eu queria ser psicóloga. Eu falo muito, gosto muito de ouvir as pessoas, sou muito empática, né? Então eu falei, eu vou ser psicóloga, mas não. Fui fazer jornalismo, me formei, né? Graças a Deus eu sou uma pessoa formada, hoje em dia eu tive essa oportunidade, né, de me formar. E aí quando o parceiro acabou, o projeto, as pessoas me procuravam na comunidade. Ô, menina da RJ, não vai fazer aquela reportagem, não vai... E eu sentia a necessidade de você continuar passando esses problemas que aconteciam na comunidade. E aí eu comecei a falar, olha, não tem mais o projeto. E aí a comunidade foi ficando carente de informação. Foi quando eu decidi criar o PPG Informativo. O que é o PPG Informativo? O PPG Informativo é o primeiro jornal virtual, né, do Pavãozinho e Cantagalo. Então esse jornal ele já tem 5 anos. Ele é gerenciado por mim, né? Eu costumo dizer que eu sou uma equipe. Então, se as pessoas me virem falando sozinha na rua, para elas não se assustarem, porque eu tô em reunião comigo mesma. Entendeu? Então, assim, é um jornal que ele traz toda a informação para aqueles moradores, né? É um jornal super interativo, com uma linguagem muito bacana, né? Porque eu sou nascida daquele lugar. Então, hoje você não vive mais lá? Hoje eu não moro mais na comunidade, né? Então, mas eu não deixei de lado, sabe, o trabalho, porque é o que eu falo, o jornalismo foi a profissão que eu escolhi, né? E o comunitário por amor, entendeu? Então, assim, eu junto muito essas questões
no dia a dia, porque hoje eu pago água, eu pago luz, eu tenho, minhas cartas chegam na minha casa, mas existem pessoas nessas localidades que não tem isso, entendeu? Então eu gosto do que eu faço, na verdade eu amo o que eu faço, né? O PPG Informativo, ele é meu filho caçula, né? Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 13, um menino de 11, e eu tenho meu filho caçula, que é o PPG Informativo, né? E para ser empreendedor é isso, não dá para contar, né? O PPG Informativo é um trabalho que não dá para contar com dinheiro. Não tem aquela coisa do quinto dia útil, ó, tá na conta, a gente não tem isso. Né? É um projeto que você abraçou, né? Entendeu? Então eu pensei nesse projeto, eu cuido desse projeto, eu dou bronca no projeto, sabe? Eu falo pra ele, PPG Informativo, você tá demais. Não é assim que a gente funciona, sabe? É praticamente uma pessoa. Exatamente. Por isso que eu digo que ele é meu filho. Porque filho, a mãe não vai abandonar, né? A mãe vai estar sempre com seu filho. Então eu tô sempre com o meu jornal, né? Então eu já passei por muitos preconceitos, né? Já passei por ser uma mulher negra, lésbica, entendeu? As pessoas já me olharam e falaram, você que é do PPG Informativo? Ah, ela que é do PPG? Sabe? Então eu já ouvi dizerem, esse jornalzinho, não, ele é o jornal. E ele tem um grande alcance, né? Ele tem um grande alcance. Bastante seguidores nas mídias sociais. Né? Exatamente. Por muitas vezes, eu lutava muito por curtidas. Quando eu não entendia muito bem o que era o meu jornal. Porque às vezes você cria um projeto, mas até você entender o que é aquele projeto, que você cria, né? Mas ele vai se transformando. Sim. Entendeu? Então o PPG Informativo, ele foi se transformando nesses 5 anos. Entende? Então, quando eu peguei, né, e entendi o que era o jornal, meu jornal ele pode ter uma curtida. Ele vai continuar sendo o primeiro jornal do Pavãozinho e Cantagalo. Porque realmente mais importante do que as visualizações, até quanto ele alcança, ele é um jornal realmente que alcança, né, bastante pessoas, mas o propósito que você leva nele é muito mais importante do que isso. Muito mais. Ali eu trabalho a empatia dos moradores, ali eu trabalho a união dos moradores, ali eu trabalho todo o comércio, sabe? Ali eu trabalho que é importante a gente entender que a comunidade é o que a gente usa, o que a gente está jogando fora, o que a gente está consumindo, o que a gente está falando, o que a gente está mostrando. Então ali não é só um noticiário para dizer que a Light chegou, que a SEDAI chegou, que vai faltar água ou luz. Ali é um trabalho de reeducar a mente das pessoas, sabe? Realmente o jornal ele vem nesse propósito de reeducar a mente das pessoas. Ana, mas como que você descobriu o que não era normal lá dentro das comunidades? Quando que você teve essa percepção? Foi num momento muito específico, né? No vídeo de seleção, a gente precisava fazer gravar, né? Mostrar o cotidiano daquele lugar que você morava, né? Então eu precisava de um diferencial para fazer esse vídeo para mandar para a seleção, né? Para entrar no projeto. Então tem um espaço específico lá chamado Grotão, né? E as pessoas jogam lixo lá nesse local e esse lixo vai todo pro asfalto, né? Então eu consegui, andando na comunidade, pegar exatamente a pessoa, uma moradora, jogando lixo no grotão e achando aquilo normal. E eu parei e eu falei, gente, que isso, sabe? Não é essa forma, entendeu? Então foi exatamente esse ponto. E eu acredito até hoje que o que me fez entrar no parceiro foi exatamente isso, porque indiretamente eu peguei a manha do projeto, sabe? Porque foi durante o trabalho com esse projeto que você foi vendo coisas que eram anormais. Exatamente, sabe? Não é normal eu sair da minha casa e ter que pular por cima das fezes dos cachorros, porque os donos não estão catando, entendeu? E aí as pessoas achavam que é normal, é só chegar lá, lavar e beleza. Então, não é normal, sabe? Não é saudável. Entendeu? Então eu comecei a perceber nesse processo mesmo do cotidiano do trabalho, né? Na minha infância, eu sempre fui uma criança muito agitada, né? Na escola eu era chamada de líder,
né? Então eu ainda não tinha aquela questão do entender, vou fazer assim, eu não vou fazer assim, porque as pessoas vão falar de mim. Eu fazia, sempre fui uma mulher muito assim, sabe? Desde criança, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Eu lembro que uma vez, no almoço da escola, tinha uma barata no feijão, eu peguei o prato e levei na dona da escola. E perguntei, você comeria esse feijão? Sabe, né? Então eu sempre fui uma criança assim. E aí eu fui uma criança sempre sendo chamada de líder. Para qualquer tipo de coisa eu era chamada de líder. Até para as piores coisas eu era chamada de líder. E aí eu peguei todas essas coisas da minha infância, sabe? E transformei em positivo para mim. Se eu sou líder, então eu vou fazer alguma coisa que me coloque de verdade na liderança. Né? Porque não adianta ser líder para os outros e eu não me sentir líder. Eu precisava me sentir líder, entendeu? Então, também não adianta você ser líder e não ter impacto na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Não poder modificar para melhor de alguma forma a vida das pessoas. Exatamente. Então eu falei assim, eu preciso ser uma liderança onde eu me veja como uma liderança, né? E que isso realmente faça diferente na vida das pessoas. E foi isso que aconteceu, né? Nesse processo, né? De jornal. Eu tive uma época que o meu jornal parou. Ele ficou 3 meses parado. Só que eu falei, o jornal pode ter parado, mas a minha voz não. Então eu criei um projeto, né, chamado Contrato e Serviço de uma Outra Mulher. Que isso então a gente já está falando de outro projeto. De um outro do jornal. Diferente do jornal, como entendeu? Que é? Então, Gi, o projeto Contrato e Serviço de uma Outra Mulher, ele veio de uma necessidade particular minha. Por quê? O meu jornal, ele teve que ser parado, né? Ficou uns 3, 4 meses parado. Então, logicamente que também os anúncios que eu fazia no jornal parou. O jornal realmente parou. E aí eu comecei a colocar o meu currículo, né, pra rolo. Falei, gente, eu preciso trabalhar de forma, né, como todo mundo, né? E não estava acontecendo. E eu falei assim, meu Deus, quantas mulheres como eu estão aí precisando de um trabalho? Então eu vou começar a fazer o quê? A reunir essas mulheres. Eu preciso ouvir outras histórias, eu preciso saber que eu não tô sozinha. E aí eu tava num processo também de mudança, de uma casa para outra. E eu queria muito pintar a minha casa. E aí eu falei assim, gente, por que eu vou contratar um homem para pintar a minha casa? Eu vou chamar uma mulher. Porque se a mulher tem delicadeza, né? E ótimas imaginações para pintar uma unha para uma casa, ela vai ser perfeita, né? Então eu falei assim, vou começar a contratar as mulheres. E aí eu conheci 1, 2, 3, montei um projeto desse... na verdade, eu montei uma página no Instagram. Fiz um Instagram do Contrato de Outras Mulheres. E aí eu fui conectando, fui dando repost dessas mulheres que faziam diversos serviços. Mas eu não queria manicure, a cabeleireira, porque isso a gente sabe, né? Eu queria que mexe com obra, sabe? Eu queria que pinta a casa, eu queria engenheira. Todos esses serviços que a gente erroneamente acha que um homem vai fazer melhor do que a gente. Entendeu? E aí, por conta desse projeto, eu fui pra São Paulo. Nossa, e foi quando eu falei, gente... Porque assim, foi muito louco, porque eu me inscrevi no São Paulo... no Social Media Week de São Paulo. E aí eu falei assim, gente, ninguém vai pra lá me ouvir. E foi. Eu achei incrível, porque eu queria ter mais 3 de mim pra poder seguir com esse projeto, sabe? Porque, tadinho, ele ficou de stand-by, justamente porque logo em seguida o jornal voltou e eu fui... né, com aquela alma do jornalismo, eu fui de cara pro jornalismo, mas o projeto não morreu, ele continua. Então eu ainda continuo conectando mulheres, eu ainda continuo acreditando que a gente é o topo desse mundo, sabe? Eu acredito muito na potência que a gente tem e nessa ligação que a gente pode fazer, sabe? De conectar uma mulher com a outra e fazer com que outras se conectem, fazer com que outras se conheçam. Então eu acredito muito nisso e é muito gratificante pra mim, sabe? Quando eu recebi o retorno de uma mulher falando, poxa, Ana, muito obrigada, eu precisava de tecidos para eu fazer os meus turbantes, só tinha em São Paulo. E aí eu me conectei com uma mulher de São Paulo e eu consegui esses tecidos. Isso é muito bom, gente. É você reconhecer e você enxergar
que o pouco que você faz transforma de verdade a vida de outras pessoas. Porque foi uma questão de um repost, sabe? Foi um repost que dá a deu... sensação de como se fosse o seu serviço sendo contratado, né? Exatamente. E eu não cobrava nada, eu fazia o repost dessas mulheres, porque eu acredito muito na potência da gente, entendeu? E pensando assim, tudo bem, eu posso agora não tá trabalhando, mas eu preciso ver a vida dessas minhas companheiras se movimentando, né? Isso precisa mexer comigo de alguma forma, eu não posso cair, porque eu tenho esse problema dos meus problemas de fazerem com que eu caia. Então eu preciso rapidamente mudar isso, entendeu? Então eu aprendi isso no decorrer da minha vida. Dos meus problemas, eu rapidamente tenho que fazer alguma coisa para que eles se movimentem e eu veja isso andar de alguma forma. Ana, eu imagino que você não queira colocar os seus problemas à frente mesmo, porque eu entendo que você tem um perfil de pessoas que quer resolver o problema dos outros e não pensar no seu problema. Mas conta um pouquinho o que seriam esses seus problemas que você teve. Então, Gê, eu queria primeiramente agradecer por esse momento, porque é a primeira vez que alguém que não me conhece pergunta quais são os meus problemas, sabe? E é a primeira vez que eu tô falando, eu tô um pouquinho já nervosa, porque realmente tudo que eu passei, sabe, na minha vida me fez ser a Ana Musa de hoje, né? Eu tive uma infância maravilhosa, eu tive uma mãe maravilhosa, mas eu não tive um padrasto bom, né? Então meu padrasto, ele abusava de mim, ele foi o que hoje nós chamamos de um homem tóxico, né? Um embuste. Então ele foi uma pessoa muito ruim pra mim, né? E ele deixou feridas na minha alma, porque era uma pessoa que eu não tinha um pai presente, né? O meu pai, ele aparecia quando queria, eu não falava com meu pai. Então a chegada desse padrasto foi assim, caramba, eu vou ter um pai agora, sabe? E eu não tive. Eu só tive uma pessoa que me registrou, porque ele teve a audácia de me registrar, mesmo fazendo tudo que ele fazia comigo. E eu não tinha força, sabe, pra dizer pra minha mãe, pra contar pra minha mãe. Porque vem ameaça, né? Hoje eu tenho uma filha, eu tenho um filho, e eu converso muito sobre isso com eles, sobre as ameaças que eles podem ouvir, que mexe com uma criança de 9 anos. Eu tinha 9 anos, sabe? Eu tinha 9 anos e eu era abusada todos os dias quando eu chegava da minha escola. Eu olhava por debaixo da porta para ver se ele estava em casa, ele já estava em casa me esperando, sabe, nu, me esperando. Então assim, eu não falo dos meus problemas porque automaticamente a gente está revivendo eles, né, porque passa isso na cabeça, sabe, mas eu também entendo que é importante falar, porque outras pessoas passam por isso, constantemente. Nesse momento que a gente está conversando, tem alguém passando por isso, sabe? Isso me revolta demais. Isso me revolta demais. Eu não sei o paradeiro desse meu padrasto. Não quero saber, sabe? Tenho pânico de imaginar que eu possa encontrar com ele. De verdade, sabe? É uma ferida que tá aberta. Entende? Então tudo começou aí. Então a criança que era meiga, ficou uma criança revoltada, uma criança que brigava com todo mundo, uma criança que comia desesperadamente. Então eu atingi a obesidade muito cedo, né? Porque transferi tudo para isso, né? E eu sou de uma família humilde, então eu não tive terapia, eu não tive psicóloga, sabe? Eu tive uma mãe. Tive uma mãe que me protegeu como uma leoa quando descobriu, né? E a descoberta veio através da religião que eu sou hoje, que eu sou do Candomblé, né? Então eu devo a minha vida à minha religião. De verdade, eu devo a minha vida, eu devo a minha saúde mental, a minha religião, sabe? E todos os meus problemas começaram aos 9 anos. Isso eu acho muito triste, porque 9 anos você tá brincando, você tá
sabe, querendo ser médico, querendo ser atriz. Eu não, já queria morrer com 9 anos, sabe? E isso não saiu de mim. Não saiu. E aí eu enfrentei uma depressão, eu enfrentei relacionamentos vazios, sabe? Eu aceitava tudo pouco das pessoas. Eu não consigo me achar bonita, eu não consigo me achar uma pessoa inteligente, eu tô sempre me auto-boicotando, entendeu? Sempre enxergando que o outro tem que ser primeiro e depois eu vejo o meu problema, sabe? Então, infelizmente, amadureceu em mim a questão de me deixar para trás. Hoje em dia tá mudando, porque eu renasci para orixá. Há 1 ano eu renasci para Xangô. Então, a minha religião tá me moldando muito. A minha mãe de santo, ela é fundamental na minha vida. Ela não tem defeitos para mim, sabe? Todo ser humano, nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas a minha mãe de santo, ela não tem defeito para mim, porque ela consegue pegar o bruto e falar assim para mim: olha, pode ser assim, pode ser menos dolorido. Sabe o que é você não ter um dia? Eu não sei o que é dia dos pais, nunca soube. Dia dos pais pra mim, eu tô dentro da casa de santo, com o meu orixá, com o Xangô, porque ele é meu pai, sabe? Então assim, dia das mães é sofrido pra mim, Natal, Ano Novo. Então, os meus problemas, infelizmente, eles estão enraizados já dentro de mim, sabe? Então, quando eu venho conversar com pessoas, eu dar uma palestra e eu tô dizendo tudo de bom que eu faço, é a minha terapia. A terapia que eu não tive. Porque quando eu me escuto, eu saio de cada palestra dizendo: caramba, olha tudo que eu faço. E por que eu me sinto tão vazia? Sabe? Porque no final do dia, às vezes, eu me sinto vazia, gente. Sabe? Por tudo de ruim que esse meu padrasto me fez. Então eu desenvolvi uma depressão, eu já tive problemas com a alimentação, nada parava no meu estômago. Não que eu forçasse, mas nada parava no meu estômago, sabe? Eu já tive problemas de ansiedade, tenho, né, problema de ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, surtos, às vezes eu tô no meio da rua, eu não lembro o que eu tava fazendo, o que eu disse, entendeu? Uma estafa muito grande. Então, e aí, por conta disso tudo, eu fui diagnosticada com a síndrome de borderline, né, que me ajudou no sentido de controlar mais tudo que eu sinto, porque tudo pra mim é muito intenso. Uma dor pra mim é muito intensa, uma alegria pra mim é tudo muito intenso, sabe? Uma queda é muito intensa, uma subida é muito intensa. Então, mas eu tento ao máximo não passar isso para meus filhos. Mas indiretamente eu passo, porque meus filhos me conhecem. Às vezes eu durmo chorando, acordo chorando, e eles falam: mãe, o que houve? Eu falo: eu só tô querendo um abraço de vocês, sabe? Porque a falta que a minha mãe carnal me faz, sabe, de não poder abraçar, de não poder ter um colo para eu deitar, eu acabo transferindo para os meus filhos e eu acordo desesperada. Meus filhos vão embora, eles vão amar outras pessoas e eu não posso dizer para eles: fiquem, sabe? Eu só posso fazer por eles o que minha mãe faria por mim. Muitas pessoas falam para mim assim: nossa, por que você saiu do morro? Aqui todo mundo conhece você. E eu digo: se a minha mãe estivesse viva, ela não ia seguir uma educação para mim aqui dentro. Se eu posso fazer isso, por que não fazer? Meus filhos precisam conhecer outra realidade. Eles precisam ter a noção de que tem que se economizar água e luz, porque a gente paga, sabe? Então, eu tenho que enfrentar todos esses problemas, sabe? Eu sou mãe solo, que já é um outro que hoje em dia se fala mãe solo, né? Antigamente não tinha essa questão de mãe solo. Então eles têm um pai no registro, sabe? Então eu cheguei pro pai das crianças e falei assim: não quero ouvir das crianças o que meu pai ouviu de mim. Eu chorei no enterro do meu pai, porque eu não conhecia aquele pai, que as minhas irmãs estavam chorando. O meu choro foi porque eu não conhecia. Eu não tive afeto do meu pai,
não tive amor do meu pai, sabe? Então isso tudo me deixou muito mal. Eu, graças ao sagrado, graças a todos os orixás que me regem, que me amam, eu não tô estragada, sabe? Mas eu também não posso dizer pra você que eu não tenho uma peça com defeito dentro de mim, sabe? Ontem eu conversando com a minha mãe de santo, ela disse: ainda não é o momento, filha, de você largar os seus remédios, que o que eu mais quero é largar os meus remédios, sabe? É acordar e dizer: eu não preciso mais tomar antidepressivo, eu não preciso mais tomar calmante, eu não preciso mais me preocupar se eu vou surtar ou não, sabe? Se as pessoas me perguntam qual é o meu sonho, acho que o meu sonho é deixar de tomar esses remédios, sabe? Porque é você ficar maluca. A Clínica da Família aqui do Rio estão todas em greve. Então eu preciso da Clínica da Família para renovar as minhas receitas, né? E não tem como renovar minhas receitas. Então, eu queria me libertar disso, sabe? Desses monstros. Minha mãe sempre fala pra mim: você tem que esquecer esses monstros que estão na sua cabeça. Mas é muito difícil, sabe? É muito difícil. Então eu preciso... Então, explica muito do porquê eu ocupo minha cabeça com um monte de coisa. A minha cabeça não pode estar vazia em nenhum momento, gente. Em nenhum momento. Porque um segundo que ela tá vazia, vem um monstro. Isso é muito ruim, sabe? Então é um trabalho e é uma dificuldade muito grande a todo momento comigo, sabe? Então esses são os meus problemas. Ana, e como que é conduzir a administração de todos esses seus empreendimentos? Porque além do jornal e desse projeto de indicação do trabalho das mulheres, tem mais 2 projetos que você trabalha? Isso. É muito difícil, né, Gê? Porque, como eu falei, eu sou uma equipe, né? Hoje eu tenho a ajuda da Larissa Montes, que também é minha namorada, mas é um trabalho muito difícil. Porque como que eu fiz para dividir esses empreendimentos? Eu criei uma agência de comunicação que é um guarda-chuva, né? Vamos pensar assim num guarda-chuva. E aí, abaixo desse guarda-chuva vem o PPG Informativo, que é o jornal virtual do Pavão Pavãozinho Cantagalo, vem o PPG Imóveis, que cuida somente dos imóveis daquela localidade, né, que é do Pavão Pavãozinho Cantagalo. Então, o que é essa agência de imóveis? Eu anuncio, né, até para acabar com a questão de papéis colados nas paredes, nas coisas, porque quando chove aquilo tudo vai para a vala, e aí é uma contribuição, né, para mais sujeira na comunidade. Então, eu criei o PPG Imóveis por isso, né, para a gente diminuir um pouco essa questão do lixo que a gente estava produzindo na favela. Então eu anuncio esses imóveis que estão alugando, que estão vendendo, por preços bem bacanas, tipo R$50, para você poder anunciar o seu imóvel para alugar, né? E 120 para você anunciar o imóvel que você está vendendo. E também tem a agência de viagens. A agência de viagens, ela não é minha, né? Eu faço uma parceria e também vejo de uma situação muito, assim, de empatia com o próximo, porque o Pavão Pavãozinho, ele é uma comunidade que moram muitas pessoas do Nordeste, né? Maranhão, Teresina, do Ceará. Então essas pessoas, elas ficam anos sem ver os seus pais e suas mães, né? E aí a Vai Voando, que é essa empresa que tem parceria com o jornal, ela oferece passagens em que a pessoa pode pagar por boleto bancário até a data da viagem. Então, vamos supor, uma família que está sem se encontrar há 20 anos, né? Eu chego nessa família, eu ofereço a passagem, eu ofereço o boleto para ela pagar, e aí ela pode ir de avião, que aí também não tem mais a questão de ir de ônibus, 5 dias de ônibus, 3 dias de ônibus, né? Eu acho que a gente pode andar de avião, é bom, né? Tem gente que não gosta, mas é muito bom, e também é um custo-benefício bom também, porque... E até quantas vezes é dividida essa viagem? Isso, a pessoa pode pagar, vamos supor, se a pessoa vai viajar, nós estamos em dezembro, né? Então se ela for viajar em dezembro do ano que vem, ela tem 11 meses para pagar, entendeu? E também tem as formas tradicionais, né? Cartão, à vista, mas o foco mesmo do projeto que eu trouxe para o jornal,
que está tudo inserido dentro do jornal, é o pagar pelo boleto. Porque o boleto não precisa a pessoa se preocupar se tem nome sujo, sabe? Se tem alguma pendência. Não, ela vai pagar o boleto dela. E se ela pensar em desistir, a gente também devolve, não 100%, mas um valor que também ela não vai falar assim, poxa, paguei e não tive um retorno. Então, administrar tudo isso é difícil, mas não é impossível, né? Eu acredito que o impossível está na nossa cabeça, o impossível está na forma que você pensa de não ter tempo, o impossível está na questão de você achar que você não vai conseguir. Então, eu organizo meu dia. Segunda-feira eu cuido de uma parte, na terça eu cuido de outra, na quarta de uma outra coisa, na quinta-feira. Então, todo dia eu tô me reeducando. Né? Hoje o jornal... Sim. Eu mesmo fiz o meu planejamento de acordo com o meu horário de acordar, com o meu horário de dormir, sabe? Com a movimentação do meu dia a dia, sem perder o crescimento dos meus filhos. Porque, infelizmente, a minha mãe perdeu o meu crescimento. Né? A minha mãe trabalhava em 3 serviços, então quando eu saía para a escola já tinha ido trabalhar, que era 6 horas da manhã, minha mãe já estava no trabalho. E quando eu chegava da escola, ela ainda não estava em casa, ela chegava às 10, que eu já estava dormindo. Então a gente tinha só o domingo para ser mãe e filho. Né? Entendeu? Então eu não quero isso com os meus filhos, eu nunca quis. Eu quis ver a minha filha ser mocinha, entendeu? Ter uma notícia, participar da vida dos dois, né? Então, administrar tudo isso, eu também passo isso muito para meus filhos. Olha, a mamãe não pode agora porque a mamãe está com uma pendência aqui e a mamãe não tem como dar atenção. Então, os meus filhos sabem do meu tempo, meus filhos sabem de tudo que eu faço, entendeu? A Larissa Montes, que hoje é minha namorada, a gente tem uma relação profissional muito bacana, porque é uma pessoa que, como a gente diz aqui no Rio, que fecha 10 a 10. É importante isso, sabe? Você tá num relacionamento que a pessoa que tá com você, além dela acreditar naquilo que você faz, ela tá te apoiando naquilo que você faz. A Larissa, quando me conheceu, eu não tinha comida dentro da minha casa. E já trabalhava com empreendedorismo. Só que eu não tinha organização, eu não tinha planejamento, eu não sei dar preço. Então ela veio para somar também, né? Exatamente, a Larissa ela veio realmente para somar, mas ela abraçou a causa, entendeu? Abraçou os meus filhos, porque hoje em dia, ser empreendedora, mãe solo, dona de casa, é muito difícil. Né? Então você tem que ter uma pessoa que realmente ame você, os seus filhos, os seus sonhos, não que faça os seus sonhos, mas que esteja ali para ajudar você a fazer os seus sonhos. Né? Então, hoje eu tenho uma pessoa que eu falo para ela que ela ganha de disparado de qualquer pessoa que me conheceu, porque ela ama mais os meus filhos do que a mim. Né? Então, isso é fundamental. É mais importante. Exatamente. Porque gostar de mim é fácil, né? Quero que goste dos meus filhos, né? Que são pré-adolescentes. Eu sou um pacote. Eu sou um pacote, ainda tenho 2 cachorrinhas, entendeu? Então, é realmente um pacote, né? Então, administrar tudo isso, é um desafio. E é um desafio gostoso, porque no final do dia, você ter aquela consciência de que o desistir para você não existiu naquele momento. Você fez, você administrou. Pode ter dado um erro ali, um outro aqui, você pode não ter atendido uma pessoa aqui, outra ali, mas você trabalhou, você fez, entendeu? Então, o desafio de você ser empreendedora hoje em dia é você dormir com a sua cabeça tranquila de que você exerceu a sua função. Ana, então superação e empreendedorismo, eles estão intimamente ligados? Totalmente, gente, totalmente, né? Porque uma coisa que me chama muita atenção é quando eu digo para as pessoas o que eu faço e que eu trabalho, e aí às vezes num diálogo com uma amiga ou um amigo, a pessoa fala assim, mas eu acho que você tem que arrumar um trabalho e tudo mais, mas eu trabalho. Sabe? Então, a superação vem de você não cair nesses boicotes. Porque às vezes a pessoa que está falando não está tendo a noção de que está te ofendendo. Empreender é um trabalho, gente. E é um trabalho difícil, diário, como todos os outros. Porque até se você bate um ponto, eu acho até que empreender é mais difícil, porque quando você empreende, né, dentro da sua casa, você tem que programar que você tem que bater um ponto. Sim. Qual é esse ponto? Tem que ter disciplina. Não dá pra trabalhar de pijama.
Porque trabalhar de pijama te dá Dá pra aquela trabalhar vontade também, de começar sono. no que você quer, né? Entendeu? Porque se você começa a hora que você quer, você também tem que estar predisposto a receber na hora que você quer. Na hora que a pessoa quer que quer te pagar, né? Então o resultado, você também não pode reclamar do resultado. Eu costumo pensar que não tem como a gente reclamar daquilo que a gente permite, né? Eu entendo que a gente trabalha às vezes até mais, mas só que tem a liberdade para se adaptar melhor do que se você tivesse que estar lá cumprindo aquele horário, né? Então hoje em dia eu cumpro meus horários na minha casa. Então assim, graças a Deus com a tecnologia, né, as ferramentas hoje facilitam com que eu tenha um horário. Então meu atendimento ele vai até as 10. Depois disso eu tenho que fazer com que as pessoas entendam que o jornal não está funcionando. Porque por mais que as pessoas entendam que o jornal ele é 24 horas, o meu corpo não é. Né? Tem uma pausa, né? Tem uma pausa. E o jornal, ele é um filho, mas é um filho que ele tem uma mãe que caminha junto com ele. E essa mãe tem que descansar, e que essa mãe sou eu. Entendeu? Então, até para que o trabalho se desenvolva. Se desenvolva, exatamente. Quer, né? Então a superação realmente vem na parte financeira, de você entender. São 5 anos de jornal, 5 anos sem uma carteira assinada. Né? Então são 5 anos em que eu tenho que ter essa superação de pagar o meu CNPJ, entendeu? Pagar as contas da minha casa, lutar todo dia para conseguir sempre alguma coisa, entendeu? O diferencial do jornal e não perder a essência. Eu não me perder dentro daquilo que eu amo fazer. Então é uma superação diária, a todo momento, a todo segundo. Ana, você falou algumas vezes do seu sonho. Dos seus sonhos, na verdade, né? E eles são grandes, dá para perceber até por tudo que você conquistou. Mas você tem mais sonhos, é onde você quer chegar? Gê, falar de sonhos, né? Então, onde eu quero chegar é uma coisa que eu pouco falo, pouco penso sobre isso, de verdade. A construção dessa Ana Musa hoje, ela veio com pingos de autoestima que eu não sabia que eu tinha, né? Então eu posso dizer para você que o meu sonho é me tornar ainda mais feliz na minha profissão, sabe? Que eu encontre sempre um motivo a mais de fazer o que eu faço, sabe? O meu objetivo é que eu me torne sempre a cada dia uma filha de santo melhor para minha mãe, porque na minha religião é aonde eu me encontro, é onde está a minha paz, né? Então tudo vem dali, sabe? Tudo vem da minha religião e realmente ter a educação do candomblé, sabe? Saber me portar com as pessoas, no momento certo de eu me calar, porque é o que a minha mãe sempre fala pra mim, você não precisa se envolver numa polêmica para você ser a polêmica, tanto pro lado bom quanto ainda mais pro lado ruim. Então eu acho que sonho pra mim é eu estar na frente das pessoas e dizer para as pessoas que elas não têm que desistir do sonho delas, porque eu não desisti do meu. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu sabia que aos 30 eu teria uma grande mudança na minha vida. Só que com 15 anos eu achava que eu ia ter um carro. Eu falava assim, gente, com 30 anos eu vou ter um carro. Só que na verdade a mudança da minha vida aos 30 anos foi quando eu renasci para Orixá. Isso mudou a minha vida, isso muda a minha vida todo o segundo. Então hoje eu sou filha de Xangô, com Yansan, sou uma mulher muito forte, aprendi a me enxergar assim, né? Então, diante dos meus problemas, diante de toda a fraqueza que eu tenho dos meus problemas, eu tenho um pai que usa uma coroa, ela não usa, aquela coroa não tá ali à toa, entendeu? Então, todo o meu pensamento é honrar o meu pai, sabe? Então, continuar sendo amiga do meu pai Xangô. Então, o meu sonho é que eu continue despertando nas pessoas esse interesse. Um exemplo, você saiu de São Paulo para me conhecer por um pequeno áudio que a gente teve de uma breve história que eu contei para você, que te inspirou a me conhecer, saber um pouco mais da minha história. Então eu quero ser essa pessoa. Um dia eu escutei que eu era coaching de vida. E aí eu falei assim, gente, sabe, um ser humano tão falho, com tantos problemas, ser coaching de vida, mas isso é importante.
Eu fui para casa pensando sobre isso, na minha representatividade, da minha fala, da minha postura, né, daquilo que eu acredito, de passar para essas outras mulheres que podem pensar o que for da gente, não vão parar de pensar que nós somos menos. Isso não vai mudar. Muda o que a gente pensa da gente. Então, se eu chego num lugar hoje e eu digo que eu sou jornalista, as pessoas vão me respeitar como jornalista. Se eu chegar num lugar dizendo que eu não sei o que eu sou, as pessoas não vão me respeitar dessa forma. Então, o meu sonho, né, e aonde eu quero chegar é ser respeitada. Ser respeitada por aquilo que eu sou. Eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher do candomblé, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma namorada que futuramente vai ser minha esposa. Ela não sabe disso, vai saber quando ver esse vídeo. E eu quero ser respeitada dessa forma, quero ser reconhecida dessa forma. Eu não preciso de muito, eu só preciso realmente do respeito. Ana, muito obrigada por ter participado, por ter compartilhado a sua história. Você é uma mulher com tantos problemas sociais, assim como a maioria das mulheres brasileiras. Ter chegado onde chegou, e tão jovem ainda, acho muito importante passar essa mensagem para as mulheres e para todas as pessoas, de que a gente pode sonhar, porque a gente pode alcançar, inspirada em você. Muito obrigada. Não, eu que agradeço mais uma vez, porque, como eu falei antes, né, são poucas pessoas que estão aqui para ouvir, que sensibilizam, sabe, que são realmente tocadas com histórias que são de superação, né? A minha história era uma história de superação. Então, quando eu me escuto, eu sei que isso pode chegar em alguém, vai chegar em alguém vai falar, caramba, olha, a história dela se parece muito com a minha e eu não vou desistir de fazer o que eu tô fazendo. Seja um crochê, seja um docinho, seja um trabalho, né, que pede um pouco mais de matemática, não sei, enfim. Então, a gratidão toda é minha, né, eu tô muito feliz e desejo a você um projeto cada vez mais próspero, de caminhos abertos, né? Um Mori de saúde, que é como a gente fala, Ori é uma cabeça, né? Então, um Mori de saúde, de prosperidade, que você conecte com mais mulheres, sabe? E que tudo flua da melhor forma possível. Muito obrigada.